Olá, boa noite a todos. É com enorme satisfação que a gente dá início ao 17º episódio do Tributação em Perspectiva. De início, eu gostaria de agradecer a coordenação do professor Paulo Ades Barreto, professor Paulo Souto, em especial também a coordenação do professor Paulo de Barros Carvalho, do IBET, não só a professora Priscila, também de São Paulo, todo mundo que integra o IBET, professora Fernanda Parisi, Janu, Léo, todo mundo que compõe o grupo, Lucas, enfim, é com alegria que eu também dou boas-vindas a todos os participantes, os convidados, Fábio, Zé Guilherme, Murielle, Natália, que acho que, com exceção da Natália, todos fizeram parte do IBET, são professores ou ex-alunos, e isso nos dá uma enorme satisfação, porque a gente tem certeza que o IBET é uma instituição de enorme prestígio, se não, e provavelmente a melhor aqui do estado do Rio de Janeiro, que a gente acredita, pela metodologia, enfim. Nesse início, a gente vai fazer a apresentação individual antes da fala de cada participante, certo? Vou apresentar o currículo antes do convidado falar, e aí é bom também que nesses primeiros minutinhos a gente vai esperando todos virem, e a gente também dá boas-vindas, que essa apresentação também vai ficar gravada no YouTube, então fica aqui nossos agradecimentos para todos os convidados presentes. Esse projeto é um projeto que tem participação da coordenadoria do IBET, que também tem um primeiro projeto que é da monitoria, que é encabeçado pelo professor Leonardo, e o Tributação de Perspectiva, que já está nesse 17º evento, ele conta com a participação de ex-alunos, e em especial, a gente gostaria de agradecer a Murielle, que teve participação ímpar aqui para trazer o tema sobre a monofasia dos combustíveis, que é um tema recente pelas mudanças que tiveram, e de suma importância não só para o país, mas para os estados, essa alteração significativa que ocorreu. Então, individualmente, nessa edição, a gente vai apresentar 4 temas, tá? Esses 4 temas, e o primeiro que vai falar é o Fábio Silva, gerente jurídico financeiro tributário do Ipiranga, tem MBA pela USP, contabilidade, auditoria e controladoria pela Trevisan, especialista em auditoria pela FRJ e tributário pelo IBET. O tema que ele vai falar é sobre os 3 pilares da nova tributação de combustíveis, e fica à vontade, a palavra sua, Fábio. Foi. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, uma grande honra voltar aqui para o IBET. Agradeço muito, tá? O convite, a oportunidade. Faço isso em nome, obviamente, do Dr. Paulo Souto, que fez o convite diretamente. Professor Iago, também agradeço muito aí pela oportunidade. Cumprimento aqui também, claro, meus amigos, né? A Muri, nos nossos desafios constantes na Ipiranga. Então, obrigado, Muri, pela oportunidade. Você teve participação ímpar nesse convite. Cumprimento a Nath, também, com quem a gente tanto conversa, com quem a gente tanto aprende nas nossas associações, instituições. E cumprimento meu amigo, meu irmão Zé, que sabe quanto eu admiro, né? Que é um parceiro de muitas conversas, muitas batalhas, enfim, sabe que eu sou teu fã, Zé. Bom, pessoal, para a gente começar aqui a nossa conversa, falando da tributação de combustíveis, eu queria, antes de mais nada, lembrar o seguinte, que mais de 20 anos, gente, se passaram entre a promulgação da Emenda Constitucional 33, lá do ano de 2001, e a edição, né, a publicação da Lei Complementar 192 do ano passado, de 2022. Lei essa, sim, como a gente vai ver aqui ao longo das próximas horas, né, com todos nós, que trouxe novas regras de tributação, especialmente para o ICMS, no que se refere a 5 produtos principais, tá? 5 combustíveis. A gasolina e o álcool anidro, que são produtos que se misturam e formam a gasolina que a gente compra na bomba. O diesel e o biodiesel, que igualmente são produtos que se misturam e formam o diesel que a gente compra na bomba. E o GLP, tá? 5 produtos que foram incluídos nessa lei complementar para a adoção dessa nova sistemática monofásica. Agora, ao longo desses 20 anos, gente, esse que aqui é o ponto de introdução da nossa conversa,
É importante que a gente diga que contribuintes e a própria administração tributária tiveram que conviver com várias regras jurídicas, fiscais, financeiras, tributárias, que traziam extrema complexidade para esse segmento. Tá? Regras como, por exemplo, substituição tributária para frente versus tributação no destino. Produtos que fisicamente se misturam, como eu acabei de mencionar, mas que tinham regimes tributários distintos. Tá? Complementos, restituições, ajustes, cargas tributárias distintas, enfim. Um sem número, pessoal, de complexidades, né, de regras que tornavam, talvez, né, e aqui eu só estou falando de ICMS, a tributação desses produtos talvez a mais complexa de todo o já complexo sistema tributário brasileiro. Tá? E, obviamente, gente, isso afetava toda a economia, né? Era danoso para toda a economia, seja para os contribuintes, né, que tinham que conviver com um enorme ônus de conformidade fiscal, compliance, né, muitas obrigações principais e acessórias a serem cumpridas, e para as próprias administrações tributárias, que igualmente, né, até por conta da relevância desse segmento para a máquina arrecadatória, né, e aí a gente tem aí uma média, só fazendo um parênteses, de que antes dessas mudanças a gente tinha uma carga média, né, equivalente aí a 30% da arrecadação dos estados vindo desse produto, pelo menos quando a gente fala de ICMS, então mercado extremamente relevante, fecha parênteses, extremamente relevante, que trazia um ônus fiscalizatório muito grande para os próprios fiscos. Tá? E claro, tá, pessoal, sem deixar de fazer o registro também de igualmente danoso, porque exatamente por conta dessa complexidade excessiva que o nosso segmento vivia, ele era uma porta de entrada muito grande para os famosos devedores contumazes. São aqueles maus contribuintes, digamos assim, que se valem exatamente dessas várias regras, dessas várias brechas para deliberadamente não recolher tributo, né? Sendo aqui danosos para a concorrência, os bons contribuintes, e sendo danosos, obviamente, para a própria arrecadação. Tá? Então, no fim das contas, pessoal, o recado é um grande perde-perde de contribuintes, bons contribuintes, e as próprias administrações tributárias. Tá? Agora, finalmente, 20 anos depois, apesar dessa demora, essas regras, né, que já estão previstas desde 2001, na emenda 33, foram, enfim, efetivadas através da Lei 192. Tá? E, apesar de ter sido promulgada no início de 2022, a gente ainda teve algumas discussões ao longo aí de mais de um ano, tá? Tanto nos âmbitos jurídico quanto político, nas searas judicial, legislativa, executiva, que, enfim, demoraram um pouco mais para fazer com que esse sistema, de fato, produzisse seus efeitos. Porque começou a ocorrer agora, né, no dia 1º de maio, e já é realidade hoje para o diesel, para o biodiesel e para o GLP, e a partir de depois de amanhã, dia 1º de junho, vai ser realidade também para a gasolina e para o álcool anidro. Tá? Então, no fim das contas, a produção de efeitos está agora, está em voga, é por isso que a gente está aqui conversando com vocês. E o meu recado, pessoal, e agora que a gente vai falar um pouquinho dele, é o porquê, né, que eu entendo que nós temos aqui 3 pilares fundamentais nos quais esse novo regime se fia, né, ele se fundamenta, e o porquê que é fundamental que exatamente por conta desses pilares a gente faça de tudo para que esse sistema ele seja mantido e consolidado. E depois a gente vai dizer aqui o porquê também dessas 2 preocupações. Tá? O primeiro pilar, pessoal, então já dando entrada aqui no ponto que dar nome aqui para a nossa conversa, para a minha conversa com vocês, o primeiro pilar é que eu chamo de simplicidade ou simplificação. Tá? Simplicidade ou simplificação. Isso se deve exatamente por conta também aqui do nome que se dá para a nossa conversa, por conta da aplicação do regime monofásico de incidência monofásica. Tá? Agora, o que isso quer dizer, pessoal? Incidência monofásica e regime monofásico. Isso significa dizer o seguinte, que agora, para aqueles 5 produtos que eu mencionei, nós temos, em relação ao ICMS, apenas um fato gerador ocorrendo em toda a cadeia econômico-produtiva. Um fato gerador. O fato gerador é esse que vai se dar ou na produção ou na importação desses produtos. Tá?
E se a gente tem um fato gerador, a gente, por consequência, vai ter agora somente um contribuinte, que vai ser o próprio importador ou o próprio produtor. Tá? Aqui, pessoal, nós temos já na largada uma diferença gigantesca em relação ao regime anterior. Tá? E eu já vou falar dele como anterior, porque 2 dias para gasolina e para nitro, eu já vou me referir no passado. Uma diferença gigantesca em relação à substituição tributária para frente, que é fundamentada lá no 150, parágrafo 7º da Constituição. Tá? Isso porque, nesse regime de substituição tributária para frente, apesar de nós termos também um contribuinte chamado de substituto, que, em regra, também é o produtor e o importador, faça o recolhimento por toda a cadeia, né, do ICMS, do seu próprio ICMS, né, o ICMS dito próprio, mas também do ICMS-ST, que é devido pelos demais contribuintes da cadeia, os contribuintes substituídos, em regra, o distribuidor atacadista e o posto revendedor varejista, aqui a gente já tem uma primeira instituição que eu acabei de mencionar. Temos mais de um contribuinte. Né? Temos mais de um contribuinte, o que por si só, na substituição tributária, já traz um nível de complexidade maior do que o regime monofásico, no qual nós temos apenas um. Agora, talvez esse não fosse o grande problema. Tá? Se não fosse a necessidade, eu já coloco esse primeiro ponto de complexidade, sanada pelo regime monofásico, de que, a partir de 2016, com a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, tá? No RE 593849, tá? RE 593849, passou-se a ter a necessidade de que ajustes sejam feitos no final da cadeia, se nós tivermos uma carga tributária real diferente da carga tributária presumida, ou seja, valor recolhido pelo último substituído, contribuinte, distinto daquele do contribuinte substituto de forma presumida. Nesse final da cadeia, nós tínhamos uma regra de complemento e de restituição de tributo, justamente por conta dessa distinção. Aqui, pessoal, sem me aprofundar nesse ponto, até porque nós não vamos ter tempo para isso, acreditem, isso era um ônus gigantesco, tanto pelos contribuintes quanto para a própria administração tributária. Razão pela qual eu tenho aqui certeza, convicção de que nós avançamos em muito para um regime mais simples, um regime monofásico, exatamente porque ele derruba por terra, ele mata essa necessidade de complemento e essa necessidade de restituição. Então, primeiro pilar da simplificação. Segundo pilar, pessoal, dando aqui seguimento à nossa conversa, é o que eu chamo de racionalização ou racionalidade. Tá? E aqui, isso se deve também, aí, na minha opinião, ao fato de que, assim como nós temos nesse novo regime uma incidência monofásica, ou seja, um único fato gerador e um único contribuinte, passamos a ter também, como disposto na Lei Complementar 192 e na Emenda 33, uma alíquota uniforme por produto em todo o território nacional. Tá? Uma alíquota uniforme por produto em todo o território nacional. Claro, né, nós podemos ter alíquotas diferentes por produto, mas aquele produto, a gasolina ou o diesel, por exemplo, tem que ter a mesma alíquota em todos os 27 entes federados, em todos os outros todos 26 estados mais o Distrito Federal. E aqui também, gente, é uma diferença gigantesca em relação ao modelo anterior. Tá? O modelo anterior é esse no qual cada estado poderia ter a sua própria alíquota para cada um desses produtos, o que trazia, né, a possibilidade de 27 alíquotas distintas por produto, tá, em todo o território. Mais uma vez, o que por si só já seria irracional, na minha visão, e aqui esse o ponto que a gente levanta, mas que trazia aqui uma situação, e essa sim que dá carimbo para esse pilar da racionalização, de fazer com que o contribuinte substituído de meio de cadeia, não é mais aquele do final que eu mencionei antes, de meio de cadeia pudesse ter a necessidade, em operações interestaduais, de fazer ele complementos ou restituições de tributo. Né? Exatamente se a gente estivesse diante de um valor tributário recolhido pelo substituído, diferente daquele que ele, contribuinte substituído de meio de cadeia, em geral o distribuidor, tivesse que recolher numa operação interestadual.
Vejam que até para explicar não é tão trivial para quem não é do setor, tá? Eu sei disso. Mas é só para ficar claro, pessoal, ou pelo menos ficar pontuado quanto esse modelo que levava para um substituído de meio de cadeia, complemento e restituição, era irracional. Isso cai por terra com o novo sistema, racionalizando exatamente com a uniformização de alíquotas. Então, esse aqui é o nosso segundo pilar da racionalidade. Terceiro e último, gente, que eu chamo de transparência fiscal, tá? Transparência fiscal. E esse último pilar, tá, aqui na minha visão também, ele se fundamenta no seguinte, tá? Somada a incidência monofásica com a alíquota uniforme, a gente tem a implementação pela 192 da famosa, né, falou-se muito na mídia, alíquota ad rem. Tá? A alíquota ad rem. Tá? E o que é isso, tá, pessoal, na prática? Isso nada mais é do que um índice, um percentual, um valor, enfim, alguma medida fixa, algum valor fixo, tá? Que é estabelecido para ser utilizado de parâmetro para ser aplicado sobre uma unidade de medida. Tá? Que no nosso caso vai ser, em geral, o litro ou metro cúbico, até por conta dos produtos comercializados. Através dessa sistemática, e aí a gente somando-a com as outras duas anteriores, a gente traz muito mais transparência para o contribuinte de quanto ele está efetivamente recolhendo de carga tributária para aquele produto, né? Em um avanço sem medida também em relação ao modelo anterior, no qual, além de nós termos alíquotas ad valorem, aquelas de percentual, nós tínhamos essas alíquotas ad valorem incidindo sobre, sendo aplicada, melhor dizendo, sobre preços médios ponderados finais ou margens de valor agregada que mudavam a cada 15 dias, estado a estado. Então, total obscuro até mesmo para a gente, técnicos, de saber qual era a carga tributária efetiva que cercava em determinado combustível em determinado estado. Com esse novo modelo, a gente não só deixa as alíquotas uniformes, mas com a aplicação da própria alíquota de rem, nós blindamos a própria carga tributária, tornando-a, mais uma vez, mais transparente para o contribuinte, mas também mais previsível em termos de arrecadação para os estados, exatamente porque esses valores eles tendem a oscilar muito menos de arrecadação, exatamente por conta dessa fixação. Então, terceiro pilar, transparência fiscal. Tá? Para a gente já caminhar aqui para o fim, pessoal, da minha contribuição inicial, é fundamental também deixar claro o seguinte, eu estou trazendo aqui os 3 pilares, simplificação, racionalização e transparência, que eu entendo são ganhos gigantescos que nós tivemos com a implementação desse novo regime, do regime monofásico. Agora, é óbvio, tá, gente? Nós vamos conversar com vocês aqui ao longo dos próximos minutos, aí, dos próximos momentos com os meus amigos. Mas é claro que nós temos ainda pontos de aperfeiçoamento e de atenção. Tá? Temos pontos de aperfeiçoamento sem entrar no tema que vai ser tocado pelo pessoal. Mas temos pontos de aperfeiçoamento, por exemplo, no convênio 199 de 2022, tá? Que é o que regulamenta, né, em termos estaduais, a Lei Complementar 192. Tá? Então, temos pontos de aperfeiçoamento, sim, aí para serem melhorados nesse convênio, e temos pontos de atenção, tá, pessoal? Pontos de atenção no que se refere tanto a discussões jurídicas ainda em curso, que buscam aí fulminar esse regime, tá? Tanto sobretudo em ações diretas de inconstitucionalidade, tá? A 7191 e a 7164, além da DPF 984, todas no Supremo Tribunal Federal, obviamente, e temos pontos de atenção também que devem ser trazidos aqui pelo meu amigo Zé, quando a gente fala de uma reforma ampla do consumo que possa ser trazida pelos novos modelos tributários aí do IBS, do IVA, CBS, ou o que quer que venha. Temos pontos de atenção e temos pontos de aperfeiçoamento. Mas o grande recado, gente, que pelo menos eu gostaria de passar nesse momento inicial, é que nós precisamos enxergar como sociedade o quanto esse modelo, ele é um modelo que traz, sim, muito mais bônus do que ônus, ele traz, sim, para a sociedade muito mais avanços do que desserviços, né? Precisamos aperfeiçoá-lo, precisamos, sim, termos alguma atenção, mas não podemos andar para trás, porque a gente caminhou exatamente na direção do que eu comentei, na direção da simplificação, da racionalização e da
e da transparência num segmento que é extremamente suscetível de ser atingido pelos maus contribuintes, que é totalmente suscetível aqui de poder trazer perdas para a sociedade se a gente seguisse com um modelo complexo, irracional e obscuro que a gente tinha. Então, caminhamos firme e precisamos seguir caminhando. Tá? Meu último ponto, para poder devolver a palavra para o pessoal e eles me corrigirem qualquer besteira que eu tenha dito, é só lembrar o seguinte: as 3 ou 4 pessoas que leem o que eu escrevo, professor Iago, sabem que eu gosto de escrever algumas coisas em perspectiva, até que eu tenho tema aqui, o nome da nossa conversa, né? Escrevendo algumas historinhas, algumas coisas que ilustrem uma realidade ainda não posta, né? Uma realidade tributária ainda não posta, mas que, se posta estivesse, na minha visão, poderia trazer avanços para todos nós, para a sociedade de forma geral. E eu escrevi alguns textinhos aí, sobretudo ao longo da pandemia, muito nessa linha, né? Falando aqui da monofasia. E eu fico muito feliz, tá, de estar aqui no primeiro evento, de repente, depois da implementação, compartilhando com vocês algo que de fato já aconteceu, que não é mais história, agora já é a realidade que a gente está escrevendo. Então, eu acho que aqui cabe a nós, que somos técnicos, que temos algum tipo de conhecimento, seguir escrevendo essa história, mas, sobretudo, seguir contando ela para todo mundo, para que não só as pessoas aqui do nosso universo jurídico, mas todos os membros sociais possam entender do que a gente está falando. E eu acho que a gente está construindo a cidadania fiscal, a gente precisa seguir nessa linha. Tá? Bom, espero que eu não tenha estourado muito meu tempo, professor Iago. De início era isso, tá? Fico aqui totalmente à disposição para a gente seguir na conversa, e mais uma vez agradeço muito o convite, tá bom? Muito obrigado. Fábio, excelente, parabéns, foi assim, de uma clareza singular. Nós do IBET ficamos muito felizes de ter sua presença, até porque estávamos conversando no início com o Paulo Souto a respeito dessa importância de trazer os antigos alunos para o IBET. Essa é uma intenção da instituição, então agrega muito, ainda mais pela experiência que você tem no setor, estando num cargo importante como gerente jurídico na Ipiranga, então foi de uma clareza, então a gente parabeniza. Prosseguindo para o tema, a Morelli vai apresentar o tema dos impactos da monofasia no ordenamento jurídico. Ela é analista tributário sênior também da Ipiranga, tem MBA em gestão empresarial, tributação e contabilidade pela UF, e especialista, que é a instituição mais importante, o IBET, e encabeçou aqui esse evento, e que a gente está muito feliz com a participação dela, e, portanto, fica o nosso singelo agradecimento, e a gente conta com a sua participação nos próximos eventos também. Então, a palavra é sua. Obrigada, vocês, como sempre, muito gentis. Bom, inicialmente eu queria reforçar, né, o meu agradecimento também ao IBET, que está representado nas pessoas do professor Paulo Souto, né, e do Iago Figueiredo. É um motivo de muita alegria para mim retornar a essa casa, um local que me acolheu, que me ensinou muito e que continua, espero que continue por longos anos até o fim, aí se fazendo presente na minha trajetória, né? Uma alegria adicional dividir essa mesa com pessoas que não preciso nem dizer, né, são referência no setor, pessoas com as quais eu sigo aprendendo aí diariamente. Hoje é só mais um dia, né, com a responsabilidade que eu tenho que falar também, mas o aprendizado é constante, então, assim, uma honra muito grande para mim. E aproveitar para agradecer também a todos, né, que estão dedicando seu tempo para nos ouvir aqui, para nos prestigiar. Eu já antecipadamente me coloco à disposição para quem tiver qualquer dúvida, comentário, ponto de convergência, de divergência, enfim, e quiser entrar em contato comigo, mesmo que não me conheça, pode me acionar aí via LinkedIn. Será um prazer de verdade mesmo continuar esse bate-papo e trazer até mesmo essa consciência, né, que o Fábio trouxe bastante na sua fala, né, a nossa consciência como sociedade, embora seja um tema que afete bastante o nosso segmento, tem reflexos na sociedade. Então, quem tiver o interesse em discutir um pouco mais o assunto posterior aqui à reunião, fique bastante à vontade. Eu vou compartilhar o slide, porque eu não preciso do meu guia, né? Ainda vou chegar no nível aí do Fábio de falar com tanta eloquência e sem o slide, mas eu vou utilizar hoje o meu. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá aparecendo, gente? Tá sim, Tá Muri. aparecendo sim. Isso, agora perfeito. Show, ótimo, obrigada, gente.
Então, indo direto ao ponto, né? O meu subtema dessa noite é impactos da monofasia no ordenamento jurídico. Eu segreguei ele em 2 momentos, né? O primeiro tratando do período entre a existência constitucional da monofasia até a sua efetiva implementação normativa, né, com a publicação dos convênios via Confaz. Então, vou passar pela análise de todo o arcabouço legislativo que amparou esse regime de tributação desde 2001, como bem citado também já anteriormente, né? A Constituição Federal, as leis complementares, o convênio, comentando um pouco também das ações que foram fundamentais para a consolidação desse regime. E o segundo momento abordando também a necessidade de adequação das normas dos estados e do Distrito Federal após a publicação dos convênios, né? Trazendo esses principais assuntos que estão sendo tratados até o momento e conseguindo assim refletir, acredito, de forma resumida e objetiva o que o tema propõe, né? Como muito bem apontado pelo Fábio, né, o principal objetivo da incidência monofásica é trazer simplificação, eficiência na tributação da cadeia de combustíveis e combater os problemas tantos que existiam no regime anterior, né? É importante registrar que qualquer simplificação tributária, ela tem que estar, obviamente, embasada nos princípios e pressupostos constitucionais. Eu sei que é algo que a gente falando aqui parece, né, um pouco evidente, mas o nosso sistema tributário ele é bastante complexo, né? O ICMS em específico, por ter essa competência estadual, consegue se tornar mais complexo ainda. Então, quando a gente fala de simplificação, ela sempre tem que estar atrelada à constitucionalidade. E no caso da monofasia, né, embora existam alguns pontos controversos aí em trechos específicos do convênio, a Natália ela vai abordar o principal deles, que é a questão dos créditos, felizmente a existência dela é totalmente adequada às normas jurídicas fundamentais, né? Quando a gente fala de norma jurídica fundamental, a gente não está falando simplesmente do enunciado prescritivo, né, que é aquele significado semântico da palavra que está registrada ali naquele documento, mas a gente está falando do significado jurídico estruturado na forma hipotética condicional, ou seja, né, até destaquei aqui as palavras do professor Paulo de Barros, a unidade redutível de manifestação do deôntico, né, seria a estrutura mínima para que a norma ela tenha um significado e uma existência dentro do universo jurídico tributário. Então, foi por meio da Emenda Constitucional 33 de 2001 que a Constituição trouxe a atualização ao artigo 155, que também destacamos aqui, indicando que cabe à lei complementar definir os combustíveis lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez na cadeia, né, qualquer que seja a sua finalidade. Um ponto a comentar, né, em regra, as normas inaugurais em matéria tributária, elas podem ser introduzidas via lei ordinária, né, mas a própria Constituição, ela definiu matérias específicas para que o contribuinte dispusesse via lei complementar. Então, aqui nesse artigo, o que a Constituição está orientando ao legislador? Que, via lei complementar, ele adote uma medida que é definir os combustíveis e lubrificantes que estão sujeitos à incidência monofásica do ICMS. E isso foi feito 21 anos depois, né, pela Lei Complementar 192 e também pela Lei Complementar 194, né, porque uma trouxe a questão dos itens, definiu de fato quais foram os itens de combustível que podem entrar nesse regime monofásico, e a outra ela também trouxe um como esse regime monofásico ele seria efetivamente aplicável a esses tributos. Então, a Lei Complementar 192, ela estabeleceu a gasolina, o etanol, a anidro, né, que formam a mistura, que o Fábio também já tinha antecipado, né, o diesel, o biodiesel, o gás liquefeito, incluindo o gás natural, e na tributação monofásica, né? E seu artigo 4º, ela atribuiu o papel de contribuinte ao produtor, seus equiparados e ao importador dos combustíveis. A gente pode resumir a cadeia de combustíveis, né, em 4 etapas, que também trouxe aqui destacado no slide, né? A primeira, que é dos produtores, equiparados ou importadores, ali a gente encontra as refinarias, os formuladores, CPQs, as usinas de etanol, né? A distribuição, através das distribuidoras, revenda, varejo e o momento de aquisição pelo consumidor final. Eu gosto de trazer esse desenho de forma bem clara, porque é a partir dele que se estabelecem as legislações tributárias e que modelam as respectivas regras de matriz de incidência tributária, né? Então, é a partir dele também que a gente guia a instituição de deveres instrumentais, norteia as fiscalizações e, enfim, também até avalia, interpreta as operações mercantis que são praticadas por esses agentes. Então, destaquei eles aqui no slide para que a gente conseguisse visualizar em qual parte da cadeia o legislador concentrou a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, que é justamente essa primeira, né, do produtor e equiparados.
Por sua vez, a Lei Complementar 194, ela modificou a legislação vigente para estabelecer que os combustíveis e o gás natural são bens essenciais. O que isso significa, né? Eles não podem ser classificados como itens supérfluos. E esse ponto, ele impacta diretamente na análise do elemento quantitativo dessa tributação, né? Então, especificamente no cenário da monofasia, você tem que ter essa observância na hora de fazer a definição da alíquota de REN, porque a nossa base de cálculo ela passa a ser a quantidade em litros, né? Então, é importante e relevante fazer essa análise de essencialidade também. Conectadas à Lei Complementar 192, pontuando aqui as ações diretas de inconstitucionalidade, rapidinho, né, que são as ações diretas de constitucionalidade número 7.164 e 7.191, vinculadas à Lei Complementar 192, e vinculadas à Lei Complementar 194, as ações de inconstitucionalidade 7.105, 7.195 e ação de descumprimento do preceito fundamental número 984. De forma concisa, né, o resultado dessas ações foi a determinação de que os estados publicassem o convênio, primeiramente, com a previsão da monofasia, respeitando a essencialidade, e, em segundo, a celebração de um acordo firmado entre os estados e a União, aprovado pelo STF. Foi então que, no fim do ano passado, saiu o querido convênio de ICMS 199, disciplinando o regime monofásico especificamente para as operações de diesel e biodiesel. Logo em seguida, no começo desse ano, em janeiro, né, saiu o convênio ICMS 15, trazendo também essas disposições para a gasolina e para o anidro. Lembrando, né, efeitos do convênio 199, que é o do diesel, do biodiesel e do gás liquefeito a partir de maio, e o da gasolina e do anidro, que já vem logo em sequência, agora em junho, né? E assim nasceu essa nossa sonhada monofasia, né, sonho de muitos anos aí, que eu trouxe aqui o trechinho da justificativa do projeto de lei complementar, que resultou na Lei Complementar 192, que ele fala justamente a importância, né, desse regime no nosso cenário tributário. Então, ele diz o seguinte: propõe-se a modificar a forma de cobrança do ICMS sobre combustíveis e lubrificantes da atual substituição tributária, cujo mecanismo de apuração permite variações constantes no valor do imposto incidente sobre as operações para a incidência monofásica, com alíquotas específicas por unidade de medida, o que tende a conferir maior estabilidade ao valor do imposto incidente sobre as operações e, consequentemente, contribuir para a maior estabilidade do preço de venda para os contribuintes. Realmente, esse é o objetivo da monofasia, né, já tão bem exposto pelo Fábio, né, desindexar o tributo do preço, trazer uma alíquota uniforme em todo o território, trazer essa estabilidade tão valiosa não só para o negócio, mas também para o fisco e para a sociedade, né? E a partir de então a gente entra nesse segundo momento, que é a fase pós-publicação dos convênios, né? A gente tem uma necessidade evidente da internalização por parte dos estados e do Distrito Federal de trazer as informações que vieram do convênio, né, para suas legislações internas, mas não é só isso. A gente também tem uma necessidade de adequação geral dos dispositivos legais até então vigentes. As obrigações acessórias, elas precisam refletir o novo regime. As notas fiscais, elas necessitam de novos preenchimentos, né? Preenchimentos específicos. Então, existem mudanças em todos os cenários, nos nossos cenários de entrada, nos nossos cenários de faturamento, em todas as partes da cadeia, né? E a legislação, ela precisou trazer essa adaptação. Assim como nós precisamos rever nossos processos, né? A legislação, ela também precisou se rever para se adequar a essa nova realidade. Então, a gente teve mudanças aí nas normas do SPED, nas normas do SCANC, tivemos divulgações de nota técnicas, atos COTEPs, manuais, etc., uma série de atos para trazer essa adequação, né? E um outro ponto relevante foi a questão dos benefícios fiscais, porque eles não são autoaplicáveis ao regime monofásico, né? Os regimes, eles são distintos. Então, você precisa de uma adequação desses atos normativos. Até um ponto a observar, além da questão da natureza desses regimes, é que são realmente cenários muito diferentes, né? A gente tem uma alíquota de valorem, que é um percentual sobre uma base de cálculo, e o outro é a alíquota de REN, que é uma alíquota fixa sobre a quantidade, né? E o recolhimento referente ao biodiesel, ele também passou a ser partilhado. Então, a gente tem ali
uma série de mudanças aí, né, nos repasses, na responsabilidade tributária, na fixação das alíquotas, que as legislações atuais, elas infelizmente não conseguiriam suprimir, né? Então, tivemos que ter todas essas adequações também, tanto via CONFAS, via convênio, em que as legislações autorizaram os estados, né, a conceder esses benefícios, tanto quanto nas legislações internas. A gente está passando ainda por esse ponto, né, ainda de adequações, e é um ponto que eu gostaria de destacar aqui, né, porque eu acho que, até para concluir já a minha fala, né, eu acho que grandes mudanças, elas trazem também necessidade de grandes adaptações, né? É um processo que a gente não consegue trazer do dia para a noite também. Então, a gente tem o cenário teórico muito bem posto, mas o cenário fático, muitas vezes, exige essa readequação de alguns pontos. Obviamente, o mais importante é sem perder a sua essência e os seus princípios constitucionais. Então, ele não pode se descaracterizar de monofasia para atender adequações. Ele tem que estar sempre amparado nesses princípios constitucionais. E, basicamente, né, o que eu gostaria de trazer hoje era esse breve resumo para ilustrar o quanto o nosso ordenamento jurídico foi impactado, tanto antes quanto depois da implementação do convênio. A minha opinião pessoal, né, partilho do que o Fábio trouxe para a gente, é que nós demos grandes passos com a adoção desse regime. Isso coloca a gente em linha com as diretrizes da OCDE também, trazendo mais transparência, equilíbrio, simplificação, enfim, tudo que aqui já foi pontuado, né, anteriormente, e permite que as figuras envolvidas na cadeia, elas tenham uma melhor governança fiscal. Também permite ao fisco que ele tenha mais controle e eficiência na sua fiscalização, né? Então, a gente pode vislumbrar que deu grandes passos, sim, mas que, obviamente, como toda grande alteração, existe a necessidade de maiores esclarecimentos, maiores aperfeiçoamentos quanto a alguns pontos, tá? Que são direcionados ao cenário jurídico atual. E eu vejo que há um grande esforço, né, dos grupos envolvidos nesse estudo, seja por parte do setor como o fisco, para trazer essa segurança e uma busca por uma maior justiça fiscal, que é o principal reflexo na nossa sociedade. É isso, gente. Queria agradecer a vocês, deixar aqui os meus contatos e devolver a palavra ao professor Iago. Perfeito, Muriel. Muito bom, excelente apresentação. A gente reitera os agradecimentos por ter encabeçado aqui o projeto desse tema, que ainda é bem inovador, né? Amanhã a gente vai descobrir como que vai decorrer os combustíveis, essa monofasia, e eu acredito que provavelmente a gente vai ter que vir a conversar novamente num futuro breve sobre os impactos que foram decorrentes dessa inovação. Então, nosso agradecimento, e agora a gente vai passar a palavra para o Zé Guilherme, que é diretor jurídico tributário corporativo da Vibra Energia, tem MBA em Direito Empresarial, com foco no segmento de óleo e gás, pela FGV, é pós-graduado em Direito Tributário pela UCAN, Direito Público pela PUC, é autor de diversos artigos e livros a respeito do tema e de temas de direito tributário. E o mais importante, né, que eu sou bastante fã em relação ao Tributário em Jogo, que daqui a pouco vai ter um evento, então já fica o convite aqui, a gente está com mais ou menos 70 participantes, às 8 horas, o Zé, a Júlia, Micaela e a Tatiana, sobre a tributação no agronegócio. É um tema que no Rio de Janeiro não tem, às vezes, a valorização que merece, mas a gente sabe que é de suma importância para o país e é o que move o PIB. Então, acredito que a nossa recomendação pela participação no evento, que vai começar logo em seguida no nosso, que deve acabar em torno de 7h30, tá bom? Então, depois dessa breve apresentação, a palavra é sua. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Eu vou começar no meu estilo Maguila, que todo mundo que me acompanha me conhece. Para mim é uma satisfação imensa estar nessa casa. O IBET sempre me recebeu muito bem. Eu quero agradecer ao professor Iago, ao professor Soutomaior, de uma linhagem extraordinária que não precisa ser pormenorizada aqui, professor Lucas Henrice. Quero agradecer às minhas colegas Natália e Murielle, que agora a gente cada hora trabalha um pouco mais junto, mas quero fazer um agradecimento especial aqui aos meus irmãos. Um deles está aqui, que é o Fábio Silva Alves. Para mim,
em termos de jurídico tributário, a maior referência de combustível nesse país. Eu nunca lidei com outro colega advogado de jurídico com esse conhecimento. Para mim é uma honra, é uma satisfação. E entre as minhas qualificações, sou um leitor voraz de todos os textos que esse grande amigo coloca. Um outro grande amigo que não está aqui com a gente nesse momento, mas que está sempre com a gente na edificação das questões tributárias, é o Mozar Rodrigues Filho, nosso gerente tributário lá do IBP, convalescendo agora de uma cirurgia simples que fez, mas convalescendo. Fica um abraço para ele de melhoras. Quero mandar um abraço também para a professora Micaela, para a professora Tatiana, daqui a pouquinho estaremos juntos. E quero dizer que eu não posso falar de monofasia sem bater palmas para as pessoas que eu vejo dentro da minha companhia transformando esse sonho, essa ideia em algo prático. E aqui personifico especialmente na Ana Paula Longo, que é a nossa diretora de Tax, e na Lívia Leal, que é a nossa grande gerente de planejamento tributário, uma amiga queridíssima, uma figura fantástica, extremamente técnica, que trabalhou e segue trabalhando muito para tentar botar a nossa companhia no grau de excelência para cumprir toda essa questão da monofasia. E aqui vou começar tratando de alguns pontos que meu amigo Fábio já trouxe para a gente, né? O principal deles é: nós demoramos 21 anos para chegar aonde estamos hoje. 21. Por favor, não esqueçam desse número. Tem uma frase do Martin Luther King que eu queria trazer aqui para vocês, porque eu acho que ela é a tônica quando a gente vai conversar sobre reforma tributária. Luther King dizia o seguinte: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Nós temos que assumir aqui, todos nós, você, Fábio, que é um expoente cuja voz é ouvida, nós temos que assumir aqui o compromisso de, em qualquer reforma tributária, nunca andar um passo para trás, depois desses 20 anos de luta que envolveu ter que passar por cima de convênios que vieram tortos, como o convênio 16 de 2022, como o convênio 11 de 2023, que teve inclusive que ser rejeitado para vir o 15 depois. Depois de uma ADO, vejam, a gente só chegou na monofasia de hoje porque a Advocacia Geral da União, em 2021, se não me engano, ajuizou uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, dizendo que o Congresso estava em mora. E estava em mora porque a Constituição da República, em sua redação tal qual determinada pela emenda 33, dava uma faculdade aos estados de trabalharem com a monofasia. Nós estamos correndo hoje, neste exato momento, o mesmo risco. Nós temos uma oportunidade fantástica de, via reforma tributária, via emenda constitucional, criar um ICMS monofásico com todos os méritos que a Murielle trouxe para a gente, não só para combustível, para toda e qualquer commodity. Nós podemos dar juntos esse passo adiante. Mas não vai adiantar se nós continuarmos tratando como se fosse apenas uma faculdade dos estados. Isso é algo que tem que ser papo de esquina. As pessoas têm que conhecer isso como conhecem a escalação dos seus times de coração, porque isso faz toda a diferença. A tributação monofásica é aquela que combate o sonegador quanto mais. É aquela que permite que todo contribuinte, esteja ele onde estiver, saiba exatamente o valor de tributo que está contido no preço daquilo que ele comprou. A tributação monofásica e ad rem, como já explicou o Fábio, ela é aquela que permite também, falou muito bem a Murielle sobre isso, ter aquela quebra do efeito danoso que nós percebemos especialmente no início de 2022 com a invasão da Ucrânia. A retroalimentação entre preço e tributo. É necessário que entendamos todos esses elementos básicos, porque estamos flertando com uma reforma tributária que tem muitos méritos, muitos méritos. Não estou falando aqui de aspectos quantitativos. Ah, mas a alíquota é X ou é X mais Y? Não estou falando sobre isso, porque senão isso pode viciar toda a nossa discussão.
Estou falando de aspectos qualitativos. Mais uma vez, ancorado no que a Murielle falou. Cada vez que nos aproximamos das regras da OCDE, cada vez que nos aproximamos do modelo internacional, nós estamos trazendo o investidor de fora do país para dentro, estamos gerando atratividade. E não tenham dúvidas, esse país só vai conseguir caminhar como nós esperamos que caminhe se ele tiver essa atratividade, se nós conseguirmos gerar um ambiente de segurança jurídica. Então, a partir desse momento, nós temos a ideia de se criar um IBS. É um Imposto sobre Bens e Serviços. Ele vai consolidar PIS/COFINS, o que me parece uma ótima ideia, o fim do PIS/COFINS. Não é exatamente nosso ponto aqui, mas acho lindo, embora seja monofásico, há diversas oportunidades de melhoria para ele. Mas o IBS, a toda evidência, será um imposto sobre valor agregado. Imposto sobre valor agregado, por excelência, ele é plurifásico e terá como base de cálculo, com o perdão da tautologia, o valor agregado por cada um desses contribuintes, com uma tomada de créditos ampla, uma base de créditos muito mais ampla que a atual, promessa parecida com a que foi feita lá em 2002 e 2003, quando trouxeram um PIS/COFINS não cumulativo, promessa parecida com a que foi feita em 2020, quando trouxeram a ideia da CBS no projeto de lei 3887 de 2020. Mas o ponto é, eu continuo fixado em uma tributação elo a elo. E me deixe dizer aqui, confirmando o que meus predecessores trouxeram para nós, não funciona neste país ainda. O Brasil de 2023 não funciona com uma tributação plurifásica porque o fisco não é capaz de verificar se cada um desses elos está cumprindo a devida tributação. A partir do momento que sabemos disso e tomamos emprestado o exemplo dos combustíveis, para combustíveis a gente tem uma evasão de aproximadamente 14 bilhões de reais por ano. A tributação monofásica vai combater isso. Será um instrumento útil para tanto. Uma outra questão que foi trazida aqui pelo Fábio, que eu quero só pormenorizar brevemente, o quanto que companhias como as nossas gastam hoje em dia para cumprir obrigações tributárias instrumentais, que são super complexas exatamente devido à plurifasia. Quanto que poderá ser economizado? Quanto que nós poderemos reinvestir esses recursos de uma forma muito mais eficiente para as nossas organizações? Então, trabalhar com monofasia no país, além de me parecer ser o único instrumento apto a efetivamente combater os contumazes, é o instrumento que nos permite desvincular preço e tributo, é o instrumento que vai permitir uma simplificação em toda a cadeia. Você onera apenas o primeiro elo. Ah, Zé, mas a gente vai botar tudo isso só no primeiro da cadeia, isso não vai aumentar o problema para ele? Minha resposta é muito honesta para vocês. Não, porque na substituição tributária por antecipação, essas obrigações já são cumpridas. O que vai facilitar é que você não vai ter que continuar olhando para frente, porque em 2016, como muito botou aqui para a gente o Fábio, no tema de repercussão geral dos 201 e na solução das ADIs 2777 de São Paulo e 2675 de Pernambuco, foi decidido que a substituição tributária por antecipação não seria mais definitiva. Então, esse é um problema que para de existir. Ah, Zé, mas você não acha melhor essa questão da não definitividade da substituição? Isso não é legal, porque aí você vai ao fisco, você vai ter a tributação real, dado de realidade de quem está aqui dessa sala. O fisco não paga. E não paga muitas vezes não só porque não quer, porque não tem caixa. Porque quando pinga o dinheiro no fisco, é como se fosse água numa frigideira quente. Aquilo se liquefaz. Se vaporiza. Não se consegue trazer esse valor de volta. E aí um tributo que nasceu não cumulativo, na prática se torna cumulativo exatamente por causa de um instrumento que deveria valer em defesa do contribuinte, em defesa da sociedade como um todo. Então, por que eu estou frisando isso tanto? Porque se nós tivermos uma reforma, nós não podemos esquecer
da estrada que nós percorremos, muitas vezes nos rastejando madrugada e fim de semana dentro para chegar ao ponto em que a gente está. Não estamos ainda num ponto perfeito. Tem muita coisa para resolver. Tem questão de definitividade de tributação por causa de aplicação de fator de correção de volume, tem questão relativa à substituição tributária dentro da monofasia, questões que não me agradam, e tem um aspecto absurdo, que provavelmente vai ser objeto de contestação perante o Supremo Tribunal Federal, que é uma restrição que não existe, não tem lugar de ser, na possibilidade de tomada de créditos dentro do regime monofásico para aquele que adquire insumos. São pequenos detalhes perto de tudo que a gente construiu durante todo esse tempo e negociando muitas vezes não só com os 26 estados e com o Distrito Federal, mas com a União, com o Judiciário, com diversos segmentos. Portanto, o que eu quero passar para vocês da forma menos técnica e mais direta é: se vier a reforma, que venha considerando esse esforço, que não jogue esse esforço no lixo e que possamos de verdade, como ensinou Martin Luther King, caminhar adiante. Temos que assumir o compromisso de não retrocesso. É para isso que eu convido vocês todos, mais uma vez agradecendo pela oportunidade de conversar nesse tão seleto grupo e para essa plateia fantástica que temos aqui. Um abração. Perfeito, Zé. É sempre bom ouvi-lo, bem enfático, especialmente tratando do tema da reforma tributária, né, que ou ama ou odeia, ainda não é consenso nem no nosso meio, mas a gente tem certeza que, do jeito que está, não dá para ficar, especialmente pela complexidade, muitos problemas estão provenientes de obrigações acessórias, então, às vezes, o setor operacional da empresa é menor do que o setor contábil, e que é não lógico para um país que quer ultrapassar essas barreiras e se desenvolver. Enfim, reitero os agradecimentos e lembro novamente, vou falar ao final também sobre o Tributário em Jogo, que vai iniciar às 8 horas, e passo a palavra, então, para a Natália Keller, que vai tratar sobre o tema da relação do regime monofásico com a apropriação de créditos e os benefícios fiscais, que é um tema relevante para as empresas, e sempre que a gente sabe que, quando há mudança na legislação, isso sempre implica em determinado setor ou empresas, e não seria diferente nesse caso. A Natália é especialista tributária da Resen, ela tem MBA em Gestão Empresarial, Tributação e Contabilidade na UF. Então, a gente agradece a sua presença, Natália, e a palavra é toda sua. Obrigada, Iago. Queria agradecer mais uma vez pelo convite a você e o professor Paulo Souto. É um prazer estar aqui com os colegas tão queridos do nosso dia a dia. Queria agradecer e cumprimentar a Muriele, o Fábio, o Zé. Eu queria agradecer especialmente a Muriele. A gente traçou, né, ao longo de muitos anos uma parceria e trabalhamos juntas, e é uma das apresentações que nós temos em conjunto, então eu estou muito feliz de estar aqui com essa mesa. Eu fiquei com a difícil tarefa de ser a última pessoa a falar no meio de pessoas tão brilhantes, mas vou dar o meu melhor. Fiquei com essa tarefa difícil. Eu vou projetar aqui minha tela. Quando vocês estiverem vendo, por favor. Perfeito, gente. Como eu acho que uma palavra que a gente pode resumir esse bate-papo interessantíssimo que a gente está tendo hoje é a simplificação. Hoje eu vou falar um pouco sobre a relação, compatibilidade entre o regime monofásico e apropriação de créditos e concessão de benefícios fiscais. Quando a gente fala do regime monofásico, ou seja, uma incidência única, que foi um excelente e um grande ganho para o setor, como meus colegas muito bem pontuaram, a gente esbarra numa questão sobre se o tributo ele é monofásico, ou seja, ele incide apenas uma vez dentro da cadeia, existe alguma compatibilidade com o princípio da não cumulatividade do ICMS? É um tema que a gente vem debatendo há muito tempo e eu acho que é importante a gente traçar alguns nortes em relação à não cumulatividade. A nossa bela Constituição
ela traz que o ICMS ele é um tributo não cumulativo, ou seja, ele gera crédito a cada etapa da operação. Lembrando que quando a gente fala de operação, a gente não se restringe a uma compra e venda de um pedaço, a gente tem que olhar aquela cadeia como um todo. Então, qual é o objetivo do princípio da não cumulatividade? A gente evitar que o tributo acumule nas etapas. Pensa que desde o produtor até o cliente final, a gente tem um longo percurso. Caso o ICMS fosse cumulativo, a gente teria uma carga tributária exorbitante. Então, esse princípio ele visa garantir que a gente tenha o direito ao crédito para evitar esse acúmulo durante a cadeia. A própria Constituição traz como exceção as hipóteses de isenção e não incidência. E tudo isso muito em linha com o que a gente tem do objetivo da não cumulatividade, porque uma vez que a gente tem isenção e não incidência, a gente não teria o acúmulo de crédito naquelas operações em si. E existe um debate também muito interessante que eu acho que renderia alguns fóruns acerca da competência para dispor sobre a não cumulatividade. É um tema que já foi apreciado pelo Supremo e a nossa Constituição atual, ela não delega nem a lei complementar, nem a nenhum tipo de lei ordinária a regulamentação, vou chamar assim, e a vedação, limitação desse direito. Então, numa leitura que nós, como garantidores do direito, a gente faz uma interpretação no sentido de que não poderia uma norma infraconstitucional, por exemplo, limitar o direito. Eu gosto de ressaltar que ainda é um tema um tanto quanto polêmico, dado algumas questões que nós temos em relação à Lei Candir, crédito físico e crédito fiscal. Mas, passando adiante, entrando muito no mérito do que a gente veio debater hoje, né? Traçado esses conceitos e panoramas sobre a não cumulatividade, a gente tem os convênios que regulamentaram o regime monofásico, como os meus colegas muito bem pontuaram, foi um grande ganho para o setor, e só que, em termos de aprimoramento, a gente teve a cláusula 17ª. O que a cláusula 17ª, famigerada, famosa, ela fala? Que em decorrência das características do regime de tributação monofásica, fica vedada a apropriação de créditos. Quando essa cláusula, quando esse convênio, ambos foram publicados, essa cláusula foi um ponto que gerou um grande fervor no mercado em relação a, poderia o convênio estabelecer isso? Qual é a incompatibilidade? Que característica é essa que o regime de tributação monofásico traz, que ele veda as operações? Eu queria só fazer um pequeno OBS em relação às operações, né, o desenho delas. Quando a gente está falando de uma incidência monofásica pura, ou seja, eu tenho um produto que ele não passa por nenhuma industrialização, ou seja, ele já nasce ali prontinho, e ele tem incidência monofásica, eu faço a venda para os demais entes da cadeia, de fato, a gente não tem o que falar de crédito. Porém, o nosso sistema de produção e afins, ele é muito mais complexo que isso. Então, a gente mescla a incidência plurifásica com o regime monofásico. Então, aqui no exemplo de baixo, a gente adquire uma série de produtos, por exemplo, que são sujeitos ao regime plurifásico para dar origem ao produto monofásico. Então, o que a gente vê aqui de problemático? O acúmulo do crédito. Então, o primeiro ponto aqui que eu queria traçar de impacto da cláusula 17ª dentro do nosso regime seria o desrespeito à não cumulatividade, uma vez que a gente tem uma complexidade aqui, né, de operações. A gente não pode olhar pura e simplesmente para aquela etapa limpa, vamos chamar assim, de uma monofasia pura, porque a gente tem produtos, até que a gente chegue numa reforma e que tudo seja uniforme e monofásico, como o Zé até pontuou, a gente ainda vai conviver com isso. Ou seja, a gente vai conviver com os dois regimes da gente adquirir insumos sujeitos ao regime plurifásico para transformá-los em um produto que tenha incidência monofásica. E aí chegamos a um ponto interessantíssimo também, que seria qual é a competência do CONFAS dentro desse contexto? O CONFAS, ele tem como competência editar normas complementares. Então, quando ele, dentro de um convênio,
veda, limita o direito ao crédito, ferindo assim o princípio da não cumulatividade, ele está extrapolando a competência dele. Nada mais do que isso. E esse ponto até é muito interessante, porque por muitos anos, por exemplo, foi debatida a questão da base de cálculo do DIFAL. Por muitos anos a gente debateu isso no sentido de, Confaz, você está estipulando uma base de cálculo, mas isso não é competência sua formalmente. Quem deveria trazer, por exemplo, uma limitação para não cumulatividade deveria ser a própria Constituição, como ela faz nos casos de não incidência e isenção. E trazendo aqui até um ponto interessante, a gente até brinca, né, que o tributarista ele tem uma árdua tarefa de conviver com muitos tributos e casos completamente diferentes. Então, eu trouxe até um exemplo do que existe hoje para PIS e COFINS. Mesmo que um produto ele seja sujeito à tributação monofásica, quando na cadeia existem outros que não são, não há vedação nenhuma ao crédito, inclusive existem diversas soluções de consulta nesse sentido, o que só corrobora com o entendimento de por que essa vedação, né? A gente está aqui claramente face a uma legislação, uma cláusula, né? Ilegal, inconstitucional e que, como meus colegas muito bem pontuaram, é muito mais do que um tecniquez do direito. Porque o que acontece quando a gente tem essa limitação? Se eu não consigo, né, se a empresa não consegue apropriar esse crédito, ele vai virar custo. E quem vai ser impactado com isso? É o cliente lá na ponta final. Quando a Murielle falou sobre a importância de a Murielle e o Zé Guilherme também falaram sobre a importância da gente falar sobre direito tributário, da gente debater, é sobre isso que a gente está falando, é o nosso dia a dia. A vida é pagar boleto e ICMS, gente. Então, assim, é importantíssimo que a gente tenha, não necessariamente sejamos especialistas, mas que a gente tenha noção do que está acontecendo. Porque uma cláusula dessa vai impactar no momento que a gente for abastecer o nosso carro, o preço da passagem de ônibus, diversos setores que são consumidores desses combustíveis. Então, até para não me estender muito, porque esse tema ele é muito envolvente, então quando a gente vê, a gente já está algumas horas falando, a cláusula ela trouxe uma vedação que foi ruim, sem prejuízo de todo o benefício do regime monofásico, mas ela está ali e existem instrumentos jurídicos, né, que as empresas e os setores vão debater sobre ela e relembrar, né, a importância do impacto dessa cláusula no nosso ordenamento e na nossa sociedade. E aí, passando um pouquinho sobre os benefícios fiscais. Como eu falei no início da minha fala, quando a gente fala do regime monofásico, a gente está falando de uma simplificação. Simplificação essa que vai ser importantíssima para o Brasil em termos de OCDE, importantíssimo em termos de fisco, arrecadação, reforma tributária. Mas, dentro do que a gente tinha antes, até uma forma de adaptar para o que a gente vai ter agora, o nosso sistema tributário ele é muito pautado em conceder benefícios fiscais a setores, a pessoas jurídicas e não a produtos. Isso acaba conflitando um pouco com o objetivo de simplificação. O que a gente tinha antes da vigência do regime monofásico? Quando a gente tinha o plurifásico, a gente tinha uma série de benefícios fiscais que eram pautados naquela metodologia antiga. Ou seja, como o pessoal muito bem pontuou, a gente tinha o ad valorem, ou seja, um percentual em cima de uma base de cálculo. Então, dentre os instrumentos possíveis, a gente tinha maior parte dos nossos benefícios aqui do setor de combustíveis concedidos na forma da redução da base de cálculo. E aí você deve estar se perguntando, poxa, Natália, vocês falaram pra caramba aqui em relação a um tal de ad rem. Realmente, gente, depois do regime monofásico, a gente deixou de ter o ad valorem e passamos a ter o ad rem. Então, como adequar os benefícios que existiam e não gerar um prejuízo nos setores que eram beneficiados com esses regimes, tanto da redução, isenção, crédito presumido, e chegar a algum denominador que a gente não impacte o conceito
do ad rem, da incidência única, mas também não gere um prejuízo para a sociedade. Foi aí que muito se debateu, a gente teve até uma demora do fisco em chegar a um consenso sobre isso, mas o fato é que esses setores eles seriam muito impactados se eles sofressem a tributação total, então se chegou no modelo de concessão de um crédito presumido. E como é que esse crédito presumido funciona? Ele foi autorizado pelo CONFAZ, então o CONFAZ falou assim, estados, vocês têm a possibilidade de editar normas para conceder os benefícios nos moldes ABC, respeitando alguns critérios. Só que, muito contra o que a gente falou da simplificação, quando o CONFAZ apenas autorizou os estados a conceder os benefícios, eles deram uma carta aberta aos estados para regulamentar da forma que eles entendiam. Então, apesar da gente ter um regime muito melhor hoje, a gente convive com esses benefícios fiscais que estão sendo, à medida dos dias, concedidos, cada um de uma forma. Então, pode ser que esse crédito presumido que eu mencionei, ele esteja concentrado na distribuidora, pode ser que ele esteja concentrado na refinaria, a forma das empresas reaverem esse valor também varia muito, existem casos, inclusive, que são prejudiciais, porque quem é o beneficiado de fato são as empresas, por exemplo, de transporte urbano, não são as empresas que estão concedendo, né, ganhando esse crédito presumido. Quando a gente fala assim, parece, poxa, essas empresas estão lucrando com isso, mas não, a gente está viabilizando que o preço para essas empresas, para esses setores, seja menor. Então, apesar da gente ter um regime simplificado, a gente teve uma pequena complexidade quando a gente fala dos benefícios, até considerando a representatividade e a necessidade de que esses setores sejam tratados de uma forma diferente, dado que eles trazem um impacto diretamente na nossa sociedade. Então, gente, vejam, segunda vez que estamos falando dos impactos na nossa sociedade. Eu sei que, às vezes, a gente tem uma resistência em relação a tributário, mas esses debates, eles que fazem com que a gente evolua e chegue num denominador que tanto o consumidor quanto as outras pessoas envolvidas nessa cadeia tenham pelo menos a transparência e a visibilidade do que está sendo feito. Eu vou encerrar agora a minha fala, e acho que eu acabei até falando um pouquinho demais. Queria agradecer mais uma vez, foi um convite muito feliz, espero que a gente tenha mais debate, como o Iago muito bem pontuou, esse assunto, ele ainda, apesar dele ser uma promessa antiga, ele é muito novo aqui para a gente, né, em termos de legislação, então eu imagino que a gente, nos próximos meses, teremos algumas novidades e pontos para debater, e é isso, gente, mais uma vez, obrigada pela atenção. Parabéns, Natália, excelente apresentação, gostei, os slides ficaram bem didáticos, e só reforça a complexidade que vai existir, com certeza, principalmente tratando-se de benefícios fiscais, né? Então, Zé pontuou que talvez o regime monofásico seria interessante para simplificar, mas, em contrapartida, a gente sabe que tem setores importantes que possuem benefícios fiscais e o regime plurifásico ele já é a regra, então não temos como fugir disso. A Lei Complementar 160, lá de 2017, convênio 190, de 2017 também, tentou ajustar os benefícios fiscais, estipulando prazo. Então, a gente tem que entender se esses prazos que foram concedidos não foram por prazo certo e com determinadas condições onerosas. Então, isso também é um ponto que pode ser levado ao judiciário e que a gente sabe que movimentar também o Poder Judiciário não é interessante, mas, conforme a gente pontuou, inevitável. Temas novos, são teses novas, e aí acaba que os próximos capítulos que vão mostrar o caminho que vai ser seguido. Primeiro, eu reforço o agradecimento a todos os presentes. Tivemos aí em torno de, variando entre 70 e 80 participantes simultâneos, né? Mas a gente sabe que quando a apresentação também foi transmitida pelo YouTube, isso chega às centenas, às vezes aos milhares. Então, parabenizo todos pelas excelentes apresentações. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer no chat, eu vou passar a palavra para cada um para fazer suas considerações finais,
e a gente encerra aí dentro de 20 minutinhos e logo em seguida todo mundo focar lá no Tributário em Jogo. Fábio, se você tiver alguma consideração, quiser fazer um comentário a respeito das falas dos colegas, fique à vontade. Iago, na verdade, aqui, mais uma vez, tá, pessoal, antes de mais nada, agradecer muito pelo convite, tá, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Vocês viram que eu tenho aqui excelentes amigos, né? Alguns irmãos até que falam aqui coisas que até a gente não acredita tanto, mas muito obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo aí por toda a consideração. Em relação ao tema, mais uma vez, tá, pessoal, a gente passou aqui nessa última hora conversando sobre vários pontos, várias tratativas, e a gente focou muito talvez naqueles pilares que eu comentei no início, né? A gente falou bastante de simplificação, de racionalização, de transparência, falamos aqui do avanço que esse novo regime de tributação, que como o Zé muito bem colocou, e eu concordo 100%, tá? Ele é hoje dos combustíveis, mas ele talvez possa ser amanhã de outras commodities, né? Porque no fim das contas, o que nós estamos construindo aqui, tá, gente? Ao longo desses tantos anos de batalha, a gente está construindo um sistema que tende a ser, né, muito mais eficiente para o Estado brasileiro. Tá? É importante que fique muito claro, isso não é uma conquista de nenhum governo. Tá? Ninguém aqui está balançando bandeira de nenhum governo, estamos aqui balançando a bandeira do Estado do Brasil. Né? E é fundamental, gente, fundamental. Aqui a gente fala hoje de combustíveis, porque é daquilo que a gente conhece mais, é aquilo que a gente convive mais, é o nosso dia a dia, mas no fim das contas a gente precisa muito, como aqui o IBET muito bem coloca, trazer a tributação em perspectiva. A tributação é ferramenta, pessoal. Tributo é ferramenta, não é nada além disso, não é um fim em si mesmo, é uma ferramenta para a gente construir, ou tentar construir, uma sociedade melhor. E você não constrói uma sociedade melhor se aqueles que não são técnicos, que não convivem com isso no dia a dia, não conseguem entender qual é a carga tributária que eles assumem no cafezinho que ele compra ou no litro de combustível que ele paga, né? Que ele não consegue visualizar que aquilo que está sendo posto à disposição dele não é um favor, é a forma como ele contribui para a sociedade, né? É a forma como aquela ferramenta é distribuída de volta para a sociedade em serviços públicos, né? E se você não consegue enxergar isso, você vai estar sempre achando que você está utilizando aquela ferramenta como um mero favor para você, e não é, gente. Aqui, mais uma vez, estamos falando de combustível, estamos falando de um segmento que é muito representativo em termos de arrecadação. Nós poderíamos estar falando de qualquer outro bem, de qualquer outro serviço, porque todos eles têm a sua relevância, e sem que a gente tenha um modelo tributário mais eficiente, mais transparente, mais racional e mais simples, a gente não vai avançar como país, como nação, tá? Repito, simplificação não é sinônimo de simplicidade. É sinônimo, sim, de você tornar aquela ferramenta, e eu bato nessa palavra, que é extremamente complexa, em algo compreensível e palatável pelas pessoas, as pessoas que fazem o país. Aqui nós somos só uma pequena parcela dessas pessoas. Então, o recado que a gente talvez aqui queira trazer de avanço, na linha que todos os meus amigos aqui trouxeram, que o Zé trouxe de uma forma tão enfática. Aqui a gente avançou muito, e venha o modelo de reforma tributária que venha de uma forma extremamente muito bem-vinda, que venha mesmo, mas que não tire daqui da mesa aquilo que a gente penou tanto para conquistar. E repito, a vitória não é nossa aqui, de nós que estamos aqui e que trabalhamos nisso no dia a dia durante tanto tempo. A vitória é de todos nós que agora podemos ter um instrumento que vai possibilitar com que eu saiba perfeitamente o quanto eu estou pagando de tributo e possa, com isso, começar a construir uma educação fiscal para que aquela conversa de bar que a Nath tão bem falou, traga também a tributação, né? Aí no bolo das nossas conversas sobre os nossos times de futebol queridos. Por que não? Né? As duas coisas aí podem e devem ser ferramentas, como eu disse, para a construção da nossa cidadania, tá, gente? Então não vou aqui me aprofundar, tá? Fico muito à disposição ainda se a gente tiver mais algum ponto. Estou entendendo que eu não volto aqui agora nessa conversa de hoje, então reitero meu agradecimento, agradeço muito a todos pelo convite e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Eu vou inverter a ordem aqui, vou passar para o Zé, deixar a Morelli para o final, que organizou e cabeçou isso tudo para ela fechar o evento. Zé. Mais uma vez, agradecer a oportunidade.
eu tenho aí a sorte de falar depois do Fabão, e aí também vou fazer uma outra citação, essa é meio que do Oasis, né? Em cima de algo que o Isaac Newton dizia, é muito menos difícil quando a gente está no ombro dos gigantes. É meu caso quando eu falo depois do meu irmão. A minha expectativa e a forma como eu falo, e a forma como eu me dirijo, e a forma como eu escrevo, é tentar alcançar o homem médio. Eu não tenho o menor interesse em me tornar pouco acessível. Nisso eu acho que eu me alio muito ao que o IBET apresenta, ao que o Tributário em Jogo apresenta. Nós queremos falar de uma forma que sejamos entendidos, que as pessoas entendam que o tributário é um desafio, que ele é difícil, mas que ele não precisa necessariamente ser árido, ele não precisa necessariamente ser inalcançável. Não se trata de falar javanês, não se trata de algo que apenas pessoas com superinteligência ou superformação conseguem alcançar. É algo tão cotidiano que nós temos o dever de tornar simples o suficiente para que qualquer pessoa consiga entender exatamente o quanto é importante o pagamento do tributo, para a gente não precisar mais ouvir tolices como imposto é roubo. Nós precisamos evoluir enquanto sociedade, pessoal. Sonegação é roubo. Sonegação é que faz o dinheiro não chegar para a merenda das crianças, para a vacina dos velhinhos. Tributação é o que faz uma sociedade ficar de pé e não de joelhos. Se a gente puder estudar o suficiente para tornar isso simples e palatável para todo cidadão brasileiro, nós teremos alcançado o nosso desiderato, o nosso objetivo. Agradeço demais ao IBET, meus amigos e minhas amigas aqui que gozam de todo o meu respeito, toda a minha admiração. Mando um abraço a todos, especialmente os professores Iago, Lucas e Paulo Souto, principalmente do qual sou muito grato. Um abraço. Muito obrigado novamente. Excelente a apresentação e a gente passar para as considerações finais da Natália. Pessoal, mais uma vez eu queria parabenizar o IBET por esse evento excelente, muito em linha com o que o Zé falou. É importante a gente falar sobre, eu vi aqui no chat que tinham muitas pessoas que não são operadores do direito ou não trabalham com direito tributário, então realmente a nossa missão aqui enquanto tributaristas é passar essa mensagem da melhor forma e que seja entendível e dar o acesso à informação. E a gente está falando de um setor, como eu falei há pouco, que impacta diversas pessoas, está no nosso cotidiano, tudo que a gente come, tudo que a gente compra, tudo que a gente consome tem tributo, então é imprescindível que a gente tenha esse tipo de debate, que a gente abra, que a gente não faça, né, um pequeno grupo seleto ali de conhecedores, que essa informação seja disseminada. O regime monofásico, ele está sendo desafiador para a sua implementação, mas como toda alteração estrutural, ele traz seus desafios e ele é super necessário e tem um ganho inestimável, como a gente debateu aqui por essa 1h30. Mais uma vez eu queria agradecer a todos, aos meus colegas, o Zé Guilherme, o Fábio, e especialmente a Murielle, que me fez esse convite. E é isso, gente. Obrigada e boa noite. Perfeito, Natália. A gente que agradece. E, por fim, a gente tem como ideia que a Tributação em Perspectiva seja um evento em conjunto, sejam dos antigos alunos, dos atuais e dos professores que sejam seminaristas, ou os que fazem no sábado as palestras, enfim. Fica o nosso convite a quem queira participar, da mesma forma que a Morelli fez esse evento, trazendo esse tema super relevante. Então, a gente também abre o convite para os demais ex-alunos e passo a palavra para a Morelli para ela encerrar o nosso evento, agradecendo todos que muito bem apresentaram, e ficamos aí para eventuais dúvidas que surjam, os contatos de todo mundo são disponíveis. A palavra é sua, né? Pessoal, sim, até é difícil falar um pouco depois, né, de tantas falas bem colocadas. Eu acho que o nosso
principal objetivo aqui é realmente trazer esse conhecimento. Muitas vezes a gente até dentro do tributário mesmo, o pessoal fala, combustíveis é muito específico, é um setor muito fechado, e sendo que tem todo esse impacto social, né, no nosso dia a dia, no momento que você abastece seu veículo, no momento que você está pegando um transporte, tudo isso está reflexo, né? Então, assim, trazer essa sensibilidade para que quem domina o tributário, mesmo que não seja desse setor, atente-se, né, para essa movimentação que está acontecendo. É uma movimentação muito relevante, que impacta diariamente a todos, e a reforma está vindo aí, né? Está se contornando para vir aí. A gente precisa assegurar que essa mudança ela traga realmente o resultado final que a gente precisa, que é trazer segurança, né, e justiça fiscal. A gente poderia falar que, como setor, nós somos aqui de empresas diferentes, né, empresas concorrentes, mas como setor, o nosso objetivo não é ter uma vantagem financeira com o tributário, não é a função do tributário. Tá? É justamente trazer essa segurança para qualquer negócio, em qualquer esfera, né, começando aqui pela nossa, que é onde a gente tem uma bagagem um pouquinho maior para falar, mas é trazer esse resultado em todas as esferas, que a tributação ela possa ser realmente clara e entendível por todos, né? Em busca, repetindo, né, segurança e justiça fiscal. Esse é o principal objetivo das nossas conversas aqui hoje, além de trazer um pouco para vocês, né, para quem não está vivendo tão intensamente aí a questão da monofasia, os contornos gerais, para que vocês possam também se aprofundar e, se precisarem da gente, contem conosco nessa missão. Eu acho que é a nossa principal missão em relação ao nosso papel como sociedade, né, como cidadão dentro da sociedade. A gente precisa transmitir o conhecimento que a gente tem de forma pública para que as pessoas possam entender um pouco mais, trazer uma linguagem um pouco fora da robustez do jurídico, né, um pouco fora da técnica específica tributária, não que a gente vá se desvincular dos princípios, mas tentar traduzir todo esse estudo que a gente faz aí diariamente para que todos possam entender e se interessar também. Então, acho que é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de todos. Vocês falam que eu organizei esse evento. Eu acho assim que eu só fiz uma conexão entre pessoas que sabem muito, tanto dentro do IBET quanto dentro do negócio, né? São pessoas que, para mim, realmente são referência, não foram convidadas à toa, porque elas sabem muito, eu sabia que tinham como contribuir aqui ao fórum. Então, fica o meu agradecimento de poder dividir essa mesa com vocês. Realmente é um orgulho imenso que eu vou levar a partir do dia de hoje, gente. Muito obrigada. Perfeito, gente. Muito obrigado novamente. Vai ficar disponível no YouTube. Depois, só encaminhar o link para quem vocês compreenderem que o tema possa interessar. E fica o agradecimento do IBET. E nos sigam no Facebook, Instagram, nas redes sociais, para novas informações dos próximos eventos e eventuais cursos, e para os alunos, né, que ainda não fizeram pós-graduação, nossa recomendação aqui do IBET. Um grande abraço e boa noite a todos. Boa noite.